Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje, então, nós temos o tema de saúde e doença e nós vamos focar nas micobactérias patogênicas e quais são os principais órgãos que elas acometem. Você sabia que a tuberculose é a segunda doença causada por um micro-organismo que mais mata no mundo? E com certeza também você já ouviu falar sobre a lepra, que é uma doença super antiga, mas que hoje nós conhecemos ela como hanseníase. Ela também mata muita gente até hoje em dia. E ela é uma doença super antiga, pré-histórica, digamos assim. Essas duas doenças têm um micro-organismo em comum, que são micro-organismos do gênero Mycobacterium. Esse gênero, ele possui algumas espécies que são divididas entre espécies do complexo Mycobacterium tuberculosis, que vão causar ali a doença chamada tuberculose, Mycobacterium leprae, que causa ali a hanseníase, que eu acabei de falar para vocês. E nós temos também as micobactérias não tuberculosas, que são bactérias presentes no ambiente, e algumas são patogênicas, ou seja, elas são capazes de causar uma doença nos pacientes, e outras não são. Elas estão presentes ali no solo, na água, mas elas não causam doença nenhuma nas pessoas. Então, na aula de hoje, nós vamos focar mais nas bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis, que causam a tuberculose. Então, nós vamos conversar mais sobre a doença tuberculose hoje. Essa doença, ela é transmitida via respiratório, ou seja, pessoas que estão doentes, possuem a tuberculose, possuem um bacilo no seu organismo, que essa bactéria, então, Mycobacterium tuberculosis, que é a que mais causa a tuberculose, além de outras bactérias do complexo, elas são em formato de bacilos, e as pessoas que possuem esses bacilos no seu organismo podem transmitir via aérea para outras pessoas. Então, através da inalação de gotículas, que são expelidas ali por essa pessoa durante a fala, durante a tosse ou durante o espirro de uma pessoa contaminada, pode ali transmitir para uma pessoa saudável. Acredita-se que 1/4 da população mundial possui o bacilo no interior do seu organismo. Só que essa doença, ela vai acontecer de forma ativa, ou seja, vai acontecer os sintomas no paciente quando esse paciente tiver um organismo imunocomprometido. Ou seja, ele não tem ali o seu sistema imunológico ok. Ele tem alguma outra doença que causa um imunocomprometimento no seu sistema imune. Então, ele pode ter essa doença de forma ativa. Mas 1/4 da população tem esses bacilos de forma latente, ou seja, eles estão dormindo, porque essas pessoas, elas têm o sistema imune dela muito bom. Então, ele fica ali dormindo, e pode ser que um dia, quando essa pessoa, por exemplo, desenvolva alguma outra doença, ou tenha HIV, por exemplo, esse bacilo acorde e ele cause doença de forma ativa, causando sintomas nessas pessoas. E quais são os sintomas dessa doença, então? Os sintomas geralmente são suores noturnos, febre baixa, principalmente tosse, que pode ser com produção ou não de catarro, e também pode ter a presença de sangue ou não. E também, principalmente, o emagrecimento, que é muito comum durante essa doença. Então, essa doença, ela tá ali presente desde os tempos pré-históricos. E, meu Deus, ela tá aqui até hoje em dia. E ela mata milhões de pessoas. Lá em 1882, um pesquisador chamado Robert Koch, lá em Berlim, ele conseguiu descobrir o causador dessa doença, que é o bacilo Mycobacterium tuberculosis, e ele também, então, ele é chamado de bacilo de Koch, por causa do nome desse pesquisador. E essa tuberculose, ela vai acometer, então, quais órgãos, professora? Quais órgãos ela vai acometer? Ela acomete principalmente os pulmões, em 80% dos casos. Mas ela também pode ser de forma extrapulmonar, ou seja, atingir os órgãos que não seja o pulmão. Nós temos, por exemplo,
a tuberculose miliar, que é uma tuberculose hematogênica generalizada, ou seja, ela vai acontecer no sangue dos pacientes. Então, milhares de bacilos da tuberculose vão estar presentes na corrente sanguínea desse paciente e vão atingir ali ao longo do corpo desse paciente. Nós temos também a tuberculose genito-urinária, que vai atingir os órgãos da parte geniturinária desse paciente, ou seja, o rim, a bexiga, a próstata, no caso dos homens. Temos também a tuberculose meníngea, que vai acometer as meninges do paciente. Ela acontece em crianças também, principalmente, que é uma tuberculose muito perigosa e muito difícil de tratar. Temos também, por exemplo, a tuberculose cutânea, que vai acometer a pele do paciente, tuberculose nos ossos e articulações, a gastrointestinal. Mas, como eu falei para vocês, a que mais acontece em 80% dos casos é a pulmonar. Então, ela vai acometer principalmente o pulmão do paciente. E como então que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Como que a gente vai descobrir se a pessoa tem ou não esse bacilo? Então, para as formas pulmonares, o médico normalmente vai pedir ali uma radiografia do tórax desse paciente para ver se o pulmão está acometido. E além disso, ele vai combinar com alguns testes microbiológicos. Então, a gente vai fazer no laboratório, vai mandar as amostras do paciente e vai pesquisar o bacilo na amostra desse paciente. Então, desses testes microbiológicos, nós temos, por exemplo, a baciloscopia, que nós fazemos a procura desse bacilo em lâminas coradas. Então, o paciente vai fazer, vai pegar a amostra do escarro desse paciente, né? Então, a gente vai fazer ali os procedimentos desse escarro e fazer a lâmina com esse escarro, fazer uma coloração que é diferente para as outras bactérias. Normalmente a gente faz aquela coloração de Gram, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas para as micobactérias nós fazemos a coloração de Ziehl-Neelsen, que é uma coloração diferenciada, porque esses bacilos são álcool ácido resistentes. Então a descoloração e a coloração dessa lâmina tem que ser feita com outros corantes. E nós vamos pesquisar, então, a presença desses bacilos corados ali no interior dessa lâmina. A presença de um bacilo, nós já podemos falar que essa lâmina está positiva e o paciente é positivo, então, para tuberculose. Além disso, então, nós temos a cultura desse micro-organismo que pode ser feita. Normalmente, ela é associada com a baciloscopia, então, a gente faz a coloração de lâmina e também a cultura do escarro desse paciente para ver se cresce ou não bactéria nesse meio de cultura. Essa cultura, a gente deixa ela incubada em estufa para ver se há crescimento microbiano durante até 60 dias, para a gente falar se ela é realmente negativa ou se ela é positiva para o crescimento desse micro-organismo e que o paciente tenha tuberculose. Então, ela demora até um tempo para a gente liberar o laudo dessa cultura. Por isso que a gente faz em associação com a baciloscopia. A gente lê a lâmina, procura os bacilos na lâmina e também faz a cultura. Além disso, é importantíssimo fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, a gente testa os fármacos que normalmente são utilizados no tratamento para saber se esse bacilo do paciente possui resistência a algum dos fármacos ou não, se ele é totalmente sensível. Porque daí, se ele for resistente, o tratamento vai ter que ser modificado e vão ter que ser combinados outros fármacos diferentes que esse bacilo não tenha resistência para que esse paciente tenha uma cura. Além disso, nós também temos os testes rápidos moleculares. Esses testes são os mais sensíveis. Então, eles são os melhores porque eles vão conseguir diagnosticar
se esse bacilo, se o gene desse bacilo, então como é molecular, a pesquisa é lá no gene, se esse bacilo possui gene de resistência para algum fármaco utilizado também no tratamento. Então, ele é bem mais sensível e certeiro do que os testes de sensibilidades que a gente faz. Só que, como é um teste muito caro e que não existe em todos os lugares disponíveis, então nem sempre o paciente consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Normalmente, é feito a baciloscopia e a cultura para micobactérias. Nós temos também o diagnóstico histopatológico, ou seja, é feito biópsia de alguns tecidos para descobrir se existe a presença do bacilo no tecido do paciente ou não. Então, é um diagnóstico mais invasivo, né? Porque vai ter que ali retirar um pedaço do tecido do paciente para fazer a realização dessa biópsia. E normalmente é feito no caso de tuberculoses extrapulmonares, que atingem outros tecidos que não são o pulmão. Então, qual que é o tratamento depois que a gente faz o diagnóstico e vê que os bacilos têm ou não resistências aos fármacos? Qual que é o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil para tratar essas pessoas que possuem essa doença? De maneira geral, ela é uma doença curável praticamente em todos os casos. É só a pessoa procurar ajuda para conseguir fazer o diagnóstico certo e diagnosticar que está com a doença e fazer o tratamento correto. E de maneira geral, é um tratamento de 6 meses, dependendo se no diagnóstico o bacilo se apresentou resistência ou não, se ele é sensível aos fármacos. Se ele for sensível, o tratamento é de 6 meses. E também dependendo se a tuberculose é de forma pulmonar ou extrapulmonar, vai ter um tratamento diferenciado. Além disso, pessoas que possuem outras doenças, também além da tuberculose, precisa de um tratamento mais único, né? Dependendo da doença que a pessoa tem, vai ser um tratamento mais específico para ela. Então, pessoas com HIV, por exemplo, têm um tratamento que é modificado. Esse tratamento que eu vou falar para vocês de 6 meses é o mais geral, é o mais utilizado para as pessoas que o bacilo não possui resistência e que não tenha outra doença em comum, junto com a tuberculose. Então, nos primeiros 2 meses de tratamento, nós temos a fase intensiva. Nós também chamamos de fase de ataque, que é utilizada a combinação de 4 medicamentos, todos eles em formato de comprimido. Então, nós utilizamos a combinação de rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. E depois, nos 4 meses restantes, nós temos a fase de manutenção, que seria a combinação de somente rifampicina e isoniazida durante esses meses. Mas como eu falei para vocês, o tratamento é longo e ele também pode possuir efeitos colaterais muito fortes, que por isso o paciente nem sempre adere certinho esse tratamento. Então, pode ser que depois de alguns meses os sintomas sumam e esse paciente pause o tratamento por si só, sem conversar com o médico, e depois a tuberculose volta novamente. Só que os bacilos, eles vão ser resistentes, porque ele não seguiu o tratamento à risca, e aí acontece uma seleção dessas bactérias, e pode acontecer, então, a seleção de bactérias resistentes, que torna ali o tratamento um pouco mais difícil. Nesses casos, então, quando há a resistência desses bacilos, nós temos que combinar outros fármacos, além desses que eu falei para vocês. Então, aí pode ser feita uma combinação diferente. E nós temos que usar alguns fármacos de segunda linha, que chamamos. Esses fármacos são injetáveis, então os pacientes precisam ir até o hospital, até a UBS, para tomar o medicamento. Então, ou seja,
faz com que o tratamento se transforme em muito mais difícil do que aquele tratamento com comprimido. E nem sempre o paciente também vai aderir. É esse que é o nosso grande problema com essa doença resistente, que é muito comum acontecer e se torna muito mais difícil o tratamento e muito mais difícil do paciente conseguir a cura dessa doença. Então, é por isso que o paciente ele precisa seguir os meses certos de tratamento, tomar todos os fármacos no momento correto e não desaderir ao tratamento. Por ser tão importante essa aderência, hoje em dia, o Brasil tem um sistema que nós chamamos de tratamento diretamente observado, que as pessoas, os agentes do postinho de saúde, eles sabem quem são os pacientes que possuem a tuberculose no bairro e vão até a casa da pessoa todos os dias durante os meses de tratamento para observar que essa pessoa está tomando o medicamento corretamente, no horário correto, todos os dias e que não parem por conta própria o tratamento. Esse tratamento diretamente observado está acontecendo resultados positivos, porque acontece menos desistências no tratamento e menos casos de resistências aos fármacos. E para que isso não ocorra, né, uma doença tão difícil de tratamento, que pode levar à morte e que pode causar, então, ali reações adversas, que é tão difícil esse tratamento, né? Então, o que a gente tem que fazer para que não aconteça? A gente tem que prevenir essa doença, para que não tenha esse trabalho, esse tão trabalhoso tratamento. Como que a gente vai prevenir essa doença? Então, nós temos uma vacina chamada BCG, que é super antiga, que é a primeira vacina que o nenê toma quando ele está no hospital. Aqui forma o carocinho aqui, que nós temos o sinalzinho no braço, é a vacina chamada BCG. Então, crianças de 0 a 4 anos, elas podem tomar essa vacina, elas precisam tomar essa vacina, que vai prevenir as formas graves da tuberculose. Por exemplo, a tuberculose a meningite tuberculosa, né? Que acomete crianças, por exemplo. Então, essa vacina ela vai prevenir essas formas graves. Além disso, quando você mora com uma pessoa que positivou para tuberculose, por exemplo, os moradores e as pessoas que convivem com essa pessoa, elas precisam procurar atendimento médico para realizar exames, para saber se ela possui, por exemplo, o bacilo latente, que pode ser que daqui um tempo aconteça alguma coisa e esse bacilo se transforma ativo e essa doença aconteça os sintomas de forma geral. Então, quando acontece isso e os moradores positivam nesses exames, eles precisam fazer um tratamento de prevenção para que não ocorra a doença ativa propriamente dita. E além disso, esses pacientes que possuem a doença e as pessoas que convivem com ele precisam utilizar as máscaras corretas que previnem a transmissão desse agente, desse bacilo, para as pessoas que estão saudáveis. Então, aquela máscara N95, que é bico de pato, que nós chamamos assim, ela previne a transmissão dessa doença para as pessoas que estão saudáveis. Inclusive, as pessoas que trabalham na área da saúde, que vão lidar com pacientes que possuem a tuberculose, precisam estar paramentadas com a N95 para que não sejam acometidas pelo bacilo, que o paciente não transmita para essa pessoa. Os pacientes com HIV, eles necessitam de um acompanhamento periódico, porque e em alguns casos eles também precisam de um tratamento preventivo. Por quê? Pacientes que possuem HIV, eles possuem o sistema imunológico muito comprometido pelo vírus da AIDS. Então, ela pode, na maioria dos casos, desenvolver a doença ativa
da tuberculose. Então, ela pode possuir ali o bacilo latente e desenvolver a doença ativa. Por isso que o acompanhamento periódico desses pacientes é muito preconizado. Então, pessoal, de maneira geral, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Vou fazer um resumão aqui da aula que eu fiz para vocês, para que vocês levem informações pontuais para casa e que tenham absorvido pelo menos essa parte das informações da aula. Então, as bactérias do complexo Mycobacterium tuberculose são as bactérias responsáveis por causar a tuberculose, que é uma doença pré-histórica, que está aqui até hoje em dia e mata milhares de pessoas do mundo inteiro. Ela acomete principalmente os pulmões, mas ela também pode acometer outros órgãos do paciente, que chamamos de tuberculose extrapulmonar. Então, os diagnósticos utilizados para diagnosticar essa doença são principalmente a baciloscopia, que é a visualização do bacilo nas lâminas coradas, a cultura desse micro-organismo, o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, o teste rápido molecular, que vai detectar então resistências aos medicamentos presentes no gene desse bacilo, então é um teste genotípico, e os exames histopatológicos, que são as biópsias feitas com os tecidos do paciente. O tratamento, então, para bacilos sensíveis são durante 6 meses, utilizando a combinação de alguns fármacos. Esse tratamento possui vários efeitos colaterais e nem sempre o paciente vai aderir, por isso pode selecionar bactérias resistentes aos fármacos que nós utilizamos para o tratamento. E a prevenção dessa doença, então, ela é importantíssima, utilizando, por exemplo, a vacina da BCG desde o nascimento das crianças, que vai ser utilizada para a prevenção das formas graves da tuberculose. E é isso, então, que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada!